ao nosso estudo no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos recapitular o que nós vimos na última quarta-feira, em que estivemos estudando o capítulo 2, e nós vamos dar andamento a partir do versículo 11, hoje, entrando também no capítulo 3. Vamos recapitular os 10 primeiros versículos do capítulo 2, que foram os últimos vistos. Vamos avançar a partir do versículo 11 até o final do capítulo 2 e entrar no capítulo 3. Amém, queridos? Na quarta-feira em que estivemos aqui, pela última vez estudando o livro de Gálatas, nós estudamos os 10 primeiros versículos, onde nós temos a seguinte seção: a aprovação de Pedro, Tiago e João ao evangelho anunciado por Paulo. Nós vimos que depois de 14 anos que o apóstolo Paulo tinha feito ou realizado sua primeira ida a Jerusalém depois de convertido, ele decide novamente subir até a cidade, e desta vez não sozinho, mas acompanhado de Barnabé e de Tito. E nós vimos que o intuito foi expor àqueles que ele qualifica como os mais influentes o conteúdo do seu evangelho. O evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Eu disse aos irmãos que há uma discussão aí sobre como localizar esse episódio no livro de Atos dos Apóstolos. Então há uma discussão. O cenário, ou melhor, a história descrita no capítulo 2, há uma discussão de como localizá-la no livro de Atos. Alguns dizem que é em Atos 11, outros dizem que é em Atos 15. Mas os indícios parecem mais fortes para Atos capítulo 15. Então, o que Paulo menciona no início do capítulo 2, provavelmente aconteceu em Atos capítulo 15. E pelo que parece, no Concílio de Jerusalém, a reunião começa com um volume maior de pessoas no concílio. Mas depois parece que a reunião se dissolve, dando lugar a uma sessão mais particular. E foi nessa sessão mais particular que Paulo, acompanhado de Barnabé, conversa com os mais influentes da igreja, que eram Pedro, Tiago e João. Homens que ele qualifica mais adiante, no texto do capítulo 2, como sustentáculos da igreja. E foi nessa reunião mais confidencial que o apóstolo Paulo, então, mostrou o conteúdo do seu evangelho, o evangelho pregado entre os gentios. É interessante que, diante dos mais influentes, que eram estes apóstolos, Paulo denuncia uma tentativa de alguns judeus em espionar, versículo 4, essa é a expressão que ele usa, espionar a liberdade que temos em Cristo na tentativa de nos reduzir de novo à condição de escravos. Havia essa tentativa no meio dos judeus, principalmente por parte dos judaizantes. E Paulo viu a necessidade de combatê-los com vigor e rigor, porque o ensino deles diretamente afetava a verdade do evangelho. E Paulo trata de tudo isso diante dos mais influentes. Dos versículos 6 a 8, nós vemos qual foi a reação de Pedro, Tiago e João diante da exposição deste evangelho, ou do conteúdo do evangelho. E Paulo diz que diante do evangelho que ele apresentou, os três foram favoráveis e nada lhe acrescentaram. Versículo 6. Não só os apóstolos não censuraram o conteúdo do evangelho de Paulo, como eles também reconheceram que a ele, versículo 7, havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, que eram os gentios, assim como a Pedro aos circuncisos. Deus tanto estava operando por meio de Pedro entre os judeus, como por meio de Paulo entre os gentios. Então, desta forma, ficou claro naquela reunião confidencial que não havia superioridade entre eles.
Todos eles eram apóstolos, chamados por Deus, e cada um deles havia recebido a graça de Deus para se dirigir a um determinado público. Pedro aos judeus, Paulo aos gentios. Versículos 9 e 10, nós vimos que Pedro, Tiago e João reconheceram, então, o chamado de Paulo aos gentios. Os apóstolos reconheceram que havia uma graça que havia sido outorgada a Paulo, e eles, como sustentáculos, estenderam a mão direita em direção a Paulo e Barnabé. E nós vimos que foi por duas razões. Primeiro, em reconhecimento à graça que havia sido liberada sobre eles, especialmente sobre Paulo, para que ele anunciasse o evangelho entre os gentios. E segundo, em sinal ao endosso da divisão do trabalho entre eles. Então, este estender das mãos tinha esta dupla finalidade: reconhecer a graça que havia sido liberada sobre Paulo para que ele anunciasse o evangelho entre os incircuncisos, entre os gentios. Segundo, para endossar a divisão de trabalho entre eles. Ficou acordado o quê? Entre Paulo e Barnabé e os sustentáculos da igreja, que era Pedro, Tiago e João. Que Pedro buscaria os circuncisos. Pedro, Tiago e João buscariam os judeus, os circuncisos. E Paulo e Barnabé buscariam os gentios. Ao final, no versículo 10, eles recomendaram apenas uma coisa a Paulo. Diante da exposição do conteúdo do evangelho, eles não tiveram nada a acrescentar. Endossaram a divisão de trabalho. Reconheceram a medida de graça confiada a Paulo para o ministério que ele já estava exercendo. Mas fizeram uma única recomendação. Qual foi? Que eles não se esquecessem do cuidado dos pobres. E Paulo diz que ele estava já se esforçando por fazer. Então vamos hoje do versículo 11 a 21. Essa primeira parte, está entendido, queridos? Amém? Vamos lá, versículo 11 até o 21. Vamos fazer a leitura de todo esse trecho de texto, depois a gente vem comentando na sequência. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, prove que sou transgressor. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Nós vemos aqui um episódio onde Paulo repreende duramente a hipocrisia de Pedro. O primeiro encontro de Paulo com Pedro se deu em Jerusalém. E ele diz que por 15 dias permaneceu na cidade, andando com Pedro, fazendo a obra de Deus com Pedro.
conhecendo melhor a Pedro e deixando-se conhecer. O segundo encontro foi o do capítulo 2 do livro de Gálatas, provavelmente Atos capítulo 15, que foi quando Paulo expõe a Pedro e aos demais sustentáculos o conteúdo do seu evangelho. E aqui, no versículo 11 em diante, nós temos o terceiro encontro entre eles, entre Paulo e Pedro. Já esse encontro foi tenso. O primeiro foi tranquilo, o segundo foi tranquilo, mas o terceiro encontro entre Paulo e Pedro foi tenso. Porque Paulo observou que havia da parte de Pedro uma grande incoerência e hipocrisia. E Paulo desafia Pedro, ou melhor, Paulo debate com Pedro, expõe Pedro, cobrando dele coerência. O local do encontro, versículo 11, nos mostra qual foi. Foi a cidade de Antioquia. E o que houve entre os dois foi um enfrentamento. A versão King James coloca desta forma: eu o enfrentei face a face. Paulo olhou nos olhos de Pedro e o enfrentou face a face. E ele explica por quê. Por causa da sua atitude reprovável. Agora, o enfrentar face a face nos mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, que o clima do encontro foi absurdamente tenso. Segundo, que Paulo, quando enfrenta Pedro face a face, ele está mostrando que na sua mente a convicção era de que ele não era em nada inferior a Pedro em termos de apóstolo. Porque imagine, um irmão comum da igreja talvez não teria essa disposição em enfrentar um apóstolo como Pedro, tido como sustentáculo da igreja, face a face, expondo o seu comportamento diante de todo mundo. Mas um outro apóstolo, alguém de igual vocação e posição, sim, teria coragem e autoridade. E por isso Paulo, quando enfrenta Pedro face a face, ele está, de certo modo, demonstrando que ele estava ali falando com alguém em pé de igualdade. Não é? Você é apóstolo, Pedro? Eu também sou apóstolo. A sua atitude é reprovável. Versículos 12 a 14, nós vamos ver um pouco sobre a atitude reprovável de Pedro. Qual foi essa atitude reprovável de Pedro? No versículo 12, como nós vimos, Paulo explica que ele enfrenta face a face a Pedro por causa da sua atitude reprovável. Mas qual foi essa atitude reprovável? Enquanto Pedro estava entre os gentios e só com os gentios, ele era amiguinho dos gentios. Sentava à mesa, tomava café, comia pão, almoçava, jantava, conversava, se relacionava com naturalidade. Não havia nenhuma distância entre Pedro e os gentios. Mas num belo dia, quando chega na cidade de Antioquia alguns da parte de Tiago, quem era Tiago? Um dos sustentáculos da igreja. Pedro vai mudando o seu comportamento paulatinamente. O texto sugere que foi aos poucos. Não é que os da parte de Tiago chegaram e Pedro, por exemplo, estando à mesa, se levantou e foi embora, ou se afastou. Ele foi aos poucos. Ele estava muito junto e foi se afastando depois da chegada desses homens. E os outros judeus estavam fazendo a mesma coisa que Pedro estava fazendo. Eles estavam afastando também desses gentios por ocasião da chegada destes que vieram da parte de Tiago. E é interessante que o versículo 13 mostra que até mesmo Barnabé, que eu diria ser um homem já consolidado, entra na onda. Ser humano é ser humano, né, irmãos? Ele pode ter a maturidade que for, a quilometragem que for, ele está sujeito a falhar. E Barnabé, que é o filho da consolação, um homem já devidamente experimentado no trabalho, um grande mentor, um grande homem de Deus, um grande servo de Cristo,
cai no mesmo engodo. Procede da mesma forma. Quando Paulo percebeu o comportamento de Pedro, dos demais judeus e também de Barnabé, ele declarou que eles estavam procedendo de acordo, ou melhor, não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho não contemplava esse tipo de comportamento, não permitia esse tipo de comportamento. E por isso Paulo repreendeu a Pedro publicamente. Por que razão? Porque Pedro não estava agindo por convicção, mas por dissimulação. O que significa isso? No coração de Pedro, ele estava cônscio de que divisão já não existia mais na nova aliança. De que em Cristo, judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos, estavam todos no mesmo pé de igualdade. Então não foi por convicção, foi por dissimulação. Foi por conveniência. Foi para não aparecer mal aos olhos daqueles que foram enviados por Tiago. E o comentário surgir lá em Jerusalém no futuro. Mas Paulo repreende a Pedro. A atitude de Pedro dava a entender que os crentes gentios estavam abaixo dos crentes judeus. Que os crentes gentios eram uma classe à parte dentro do Evangelho. Que dentro da nova aliança, os gentios eram um grupo à parte dos judeus e abaixo dos judeus. Justamente porque os gentios não observavam a questão da circuncisão e das demais regras, rituais e cerimônias. Pedro estava contrariando, inclusive, o que já havia sido decidido no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Já havia sido decidido, olha, os gentios que estão chegando agora, que estão se rendendo à fé cristã, não deverão ser obrigados à circuncisão. Já estava decidido. A atitude de Pedro era um retrocesso. E quando Pedro tem esse tipo de atitude, ele está insinuando que aquela decisão não foi uma decisão tão acertada, que aquela decisão não foi uma decisão tão assertiva, o que não é verdade, porque houve consenso quando a decisão foi tomada. Então, a atitude de Pedro era reprovável por isso, tá? Já havia sido decidido que os gentios não tinham de se submeter a nenhuma regra judaica, dentre elas a da circuncisão. Paulo repreendeu a Pedro publicamente, porque ele, na companhia de gentios, ele agia como gentio, e na companhia de judeus, agia como judeus. Ele era um camaleão. Ele se adequava ao meio. Ele não era um homem de posicionamento. Na companhia dos judeus, ele se afastava dos gentios, como se eles fossem inferiores na nova aliança. O comportamento de Pedro tinha um duplo problema. Primeiro problema, ele tendia a induzir os gentios a cogitarem a possibilidade de uma circuncisão, o que seria um retrocesso. E segundo, caso os gentios entendessem que não deveriam se curvar à pressão da circuncisão, a atitude de Pedro os estava induzindo a um lugar de desunidade. Porque os gentios se veriam forçados a criar uma igreja gentia paralela à judia. Não, já que a gente está sendo inferiorizado, nós não queremos nos render à regra da circuncisão, vamos criar uma igreja à parte, ou melhor, uma igreja paralela à igreja judia. Então nós teríamos uma igreja judia e teríamos uma igreja gentia. Isso comprometeria a unidade da igreja. Por isso o comportamento de Pedro ele foi tão sério, tão grave, e que Paulo sentiu a necessidade de repreendê-lo na presença de todos, de enfrentá-lo. Porque aquele comportamento que talvez aos olhos de Pedro não significava muita coisa, na verdade estava passando uma mensagem contraditória à base apresentada no Evangelho. A base de que Cristo é o Cristo de todos. De que todos em Cristo são iguais. Escravos, livres, patrões, empregados, judeus e gentios.
Paulo, com todo o seu conhecimento e esclarecimento, precisou repreender a Pedro. Versículos 15 a 18, Paulo vai falar da fé como único requisito para a salvação. Paulo declarou aos judeus de nascimento que não se viam como pecadores como os gentios. Havia esse problema. Havia aqueles judeus que não se sentiam tão pecadores como os gentios. Paulo se dirige a eles mostrando que todos estavam debaixo do pecado. E Paulo procura mostrar que todos estavam diante de Deus carentes de uma justificação que não vem por meio das obras da lei, mas unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Versículo 16. A fé é, então, o requisito para a salvação. Eu vou repetir isso porque isso é importante. A fé é o requisito para a salvação. Pela prática da lei, nenhum homem, em nenhum lugar, em nenhum tempo, pôde ser justificado. O que é ser justificado? É ser declarado justo. Nós somos, por natureza, injustos. Por natureza, nós estamos debaixo de condenação. E para que nós saiamos desse lugar de condenação, nós precisamos que uma obra seja aplicada em nós. Que obra é essa? A da justificação. E essa obra é aplicada, recebida, de que forma? Através da fé e não das obras. Os judeus, eles tinham, sábado nós falamos um pouco ali no Boa Vista, no Café com Palavras, sobre religião, e nós falamos da religião dos méritos e a religião da graça. Todas as religiões estão dentro do combo da religião dos méritos. O cristianismo reina sozinho dentro da religião da graça. O judaísmo está dentro da religião dos méritos, porque os judeus acreditavam que as obras da lei, a prática das obras da lei, ou a prática da lei, melhor dizendo, gerava mérito diante de Deus. Então, ao final, ele era salvo por causa dos méritos. Eu jejuei. Os fariseus não diziam isso? Eu jejuei a minha vida toda 3 vezes por semana. Eu orava e todos viam, eu em pé nas esquinas orando. Eu era um homem diferenciado. Eu era um homem que me guardava do mal. Eu era um homem que oferecia os animais, entregava os animais para que fossem sacrificados pelo meu pecado. Eu cumpri toda a estética da religião. Então eu tenho mérito para ser salvo. Mas essa é uma perspectiva incoerente da verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho mostra que nenhum homem pode ser salvo pelo mérito que gera, através das suas próprias obras. Paulo diz em Efésios, capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem não pode ser salvo por causa das obras que pratica. Sejam elas obras sociais, sejam elas obras da lei. Os judeus tinham essa perspectiva de uma religião baseada nos méritos, e Paulo está desconstruindo essa ideia de que diante de Deus o homem pode fazer qualquer coisa para ter algum mérito. Na verdade, o homem não pode. Não há nada que o ser humano possa fazer para construir mérito diante de Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, não tenho méritos? Não, você não tem méritos para ser salvo, porque é bom. Não, mas eu sou uma pessoa generosa, eu assisto os pobres, as viúvas, os estrangeiros, eu assisto os que precisam, eu não tenho méritos diante de Deus, méritos para a salvação você não tem. Porque não há nada que nós possamos fazer que gere méritos. Era isso que o judaísmo não entendia. Era isso que os judeus não entendiam. Não há nada que você faça a nível de obras que possa gerar crédito diante de Deus. Mérito diante de Deus, para ele dizer, não, realmente você é um camarada que tem mérito, eu vou te salvar. Não existe isso. Porque todas as obras do homem diante de Deus são como trapos de imundícia. Então nós somos salvos hoje por quê?
Porque nós cremos nos méritos de quem tem méritos. E quem tem méritos? Jesus Cristo, o perfeito. Ele tem méritos. Jesus Cristo veio sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, continua sem pecado. Ele tem os méritos para nos justificar. Nós não temos como, por nós mesmos, alcançar os nossos méritos para sermos salvos. Então, Paulo exaustivamente fala sobre a necessidade da fé. Ninguém poderia ser justificado para a salvação pelas obras. A salvação é graça. Nós vimos no começo aqui do estudo de Gálatas que Paulo costumeiramente se dirigia a muitos dos seus irmãos usando aquela expressão graça e paz da parte de Deus. Por que ele usa essa expressão? Porque graça é a fonte da salvação. E paz é a consequência, é o desdobramento. Paz é o desdobramento. Paz via reconciliação é o desdobramento. Então, isso é graça de Deus, a salvação é graça de Deus. A fonte é a graça de Deus. A fé, então, é o requisito para a salvação. Ninguém poderia ser justificado pela prática da lei. Deus colocou em Cristo tanto os judeus, que eram privilegiados por sua descendência abraâmica e que tinham recebido a lei, quanto os gentios, exigindo de ambos uma única coisa: fé. Fé. Alguns judeus tinham em mente que colocar os judeus e gentios no mesmo patamar era inferiorizar os judeus. Era como se Cristo estivesse tentando rebaixar os judeus a uma condição de pecadores como os gentios. O que eles não entendiam é que, independente de serem da linhagem de Abraão e de terem a lei, eles eram diante de Deus tão pecadores quanto os gentios. Mas na cabeça deles, não. Eles estavam acima dos gentios pecadores. E quando Jesus coloca todo mundo no patamar, é como se Jesus estivesse reduzindo eles àquele estado de pecaminosidade. E Paulo diz: Jesus, ele é ministro do pecado? Vocês estão alegando que Jesus, então, é ministro do pecado? Foi ele que colocou vocês nessa condição de pecadores, quando colocou vocês e os gentios em pé de igualdade de condições e de situação? Então, Jesus é ministro do pecado? Eles estavam enganados. Eles não entenderam ou não entendiam que todos estavam no mesmo patamar. Eles eram tão pecadores quanto os gentios. Então, pensar que em Cristo, ao serem colocados no mesmo patamar, judeus e gentios, eles acabaram sendo rebaixados, pensar dessa forma, né? Que os judeus e gentios, os judeus foram rebaixados ao serem colocados no mesmo patamar, acabava insinuando que Cristo era ministro do pecado. Por isso Paulo pergunta: Cristo é ministro do pecado? E ele responde, versículo 17, de forma alguma. Cristo não é ministro do pecado. Cristo não reduziu ninguém a uma posição inferior e nessa posição inferior esse alguém se tornou pecador. Cristo não é ministro do pecado. Vocês já eram e são pecadores, tanto quanto os gentios. Ninguém era melhor do que ninguém. A superioridade dos judeus em relação aos gentios não era factual, era apenas imaginária. Não existia essa superioridade. Cristo veio tanto para salvar um quanto para salvar o outro. Tanto para salvar os judeus quanto para salvar os gentios. Se Paulo procurasse reconstruir aquilo que ele destruiu, ou seja, reconstruir a ideia de que a salvação ela vem pela prática da lei, ele se tornaria um transgressor, ele próprio se tornaria um transgressor, ao defender essa ideia. Tá? Se ele procurasse de novo reconstruir a ideia de que a salvação precisa da prática da lei, ele estaria se colocando na posição de transgressor. Versículo 18. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Ele estaria agindo contra a consciência da liberdade cristã e da necessidade da fé para a salvação ou para a justificação em Cristo Jesus. Versículo 19, ele fala um pouco sobre o efeito da relação dele com a lei, de Paulo com a lei. Paulo, como um bom judeu, ele fez o quê? Dedicou-se
de forma irrestrita à prática da lei. Só que à medida que Paulo praticava a lei, ele se descobria mais pecador. E por que Paulo se descobria mais pecador à medida que tentava praticar mais a lei? Ele se descobria mais pecador à medida que não conseguia cumprir toda a lei. A lei no Antigo Testamento, irmãos, ela tinha um efeito interessante. Ela, à medida que os judeus olhavam para a lei e tentavam cumprir a lei, isso mostrava não só a dimensão da santidade em que Deus existe e vive, e a santidade que ele tem, como a condição extrema de pecado em que as pessoas estão. Então a lei servia, na verdade, para ressaltar o pecado das pessoas e enaltecer a santidade de Deus. Quanto mais Paulo, sendo um bom judeu, dedicado, fariseu dos fariseus, ou melhor, judeu dos judeus, quanto mais ele se aplicava à prática da lei, tanto mais ele se via pecador diante da lei, porque ele não podia cumprir toda a lei. A tentativa de praticar a lei aumentava cada vez mais a sua consciência de pecado, ou melhor, a sua consciência em relação à sua pecaminosidade. Agora chegamos no capítulo 3. Entendido até aqui, querido? É importante ficar bem compreendido. Paulo está falando da fé como requisito para a justificação. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. E ele finaliza dizendo: eu tentei. Eu tentei. Eu tentei praticar a lei. Mas acabou que Paulo se viu mais pecador do que antes, do que nunca. Versículos 1 a 14, vamos ler e nós vamos comentar. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito, que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por intermédio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro de Moisés. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si mesmo se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem a promessa do Espírito Santo pela fé. Vocês perceberam a forma como Paulo se dirige aos Gálatas aqui no início do capítulo 3, depois de falar sobre a fé como requisito para a justificação? Depois de mostrar que todos os judeus e todos os gentios estão em pé de igualdade, ou seja, diante de Deus são tão pecadores uns quanto os outros. E ele se dirige agora, no início do capítulo 3, de uma forma muito forte, chamando os Gálatas de quê? Insensatos. Ó Gálatas insensatos. O que significa insensato? Louco. Como é que está na sua versão aí? A minha está insensato.
Insensato também? É louco. É como se ele estivesse chamando os Gálatas de loucos. Vocês são loucos, Gálatas. Igreja que está na região da Galácia, vocês são loucos. E por que o apóstolo Paulo se dirige a eles nesse tom tão hostil? Essa é a pergunta. Porque motivo tem. Geralmente Paulo procurava ser amoroso, mas ele está sendo, em termos de vocabulário, um pouco hostil com aquelas pessoas. Por quê? Por causa do lamentável e perigoso recuo deles em relação à verdade do Evangelho. Vocês são loucos. Eu preguei um evangelho puro, um evangelho alinhado com a nova aliança, com a vontade de Deus, e vocês estão desertando para um outro evangelho, regredindo em direção a um outro evangelho. Vocês são insensatos. E como é que a insensatez deles estava sendo demonstrada? Por meio do procedimento, por meio das declarações, por meio dessa fé que tentava associar práticas da lei com o evangelho. Paulo, então, depois de chamá-los de insensatos, ele faz algumas perguntas. A primeira pergunta é: quem vos enfeitiçou? Versículo 1, na parte B. Quem vos enfeitiçou? É interessante que, na visão de Paulo, o declínio ou o recuo deles a esse pseudo-evangelho, a esse outro evangelho, era algo que não soava como natural. Não parecia natural. Eles pareciam estar sob efeito de feitiço. E por isso ele diz: quem vos enfeitiçou? Quem lançou sobre vocês um encantamento, um feitiço tão grande a ponto de comprometer a verdade do puro evangelho no coração de vocês? Que feitiço ou que obra maligna fez com que vocês tivessem a mente de vocês invadida por essa escuridão? O entendimento comprometido por essa escuridão. Quem? Quem vos enfeitiçou? Pergunta 2, ainda no versículo 1. Não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Como Cristo foi apresentado, crucificado diante dos olhos deles? Através da apresentação do Evangelho, da exposição do Evangelho. Olhos aqui não são esses olhos, tá? Não são esses dois olhos. São os olhos do entendimento. A palavra do Evangelho foi apresentada ao entendimento deles. A palavra do Evangelho foi pregada diante deles, mostrando que Jesus Cristo é o crucificado, o Deus crucificado, Salvador de todos os homens. E eles simplesmente regridem. Eles chegaram a esse conhecimento de Cristo crucificado, Salvador de todos os homens, por meio do Evangelho. Então, Cristo, o crucificado, por meio da sua cruz, ele não só ofereceu um sacrifício único, como suficiente. Ó Gálatas, por que razão vocês querem associar as práticas da lei à fé em Jesus Cristo? O que Jesus fez invalida as obras da lei. Não são necessárias mais. A obra de Cristo é suficiente, ela é única e suficiente. O que você precisa fazer para se apropriar dos benefícios dessa obra é só crer. Não precisa acoplar as obras para adquirir méritos, e os méritos somados à fé produzir salvação ou justificação ou qualquer outra obra na vida de vocês. É única e exclusivamente a fé. Agora, não entenda que eu esteja dizendo que as obras não são importantes. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez tendo sido salvos, somos salvos para a prática das boas obras. Porque tem gente que acha, então você quer dizer que eu creio em Jesus Cristo, agora eu não preciso de obra nenhuma, que é o evangelho que está sendo pregado hoje que me preocupa. É o evangelho que diz, você crê em Jesus? Creio. Então pronto. Mas e aquele pecado, e aquela vida, e aquele comportamento habitual? Não tem problema. Você não tem que fazer nada. Jesus já fez. O que você tem que fazer é crer. Você crê? Creio. Então você já está no reino, você já pertence a Jesus, acabou.
Sua vida para Deus pouco importa. O que importa é a sua fé. Isso é uma verdade? É uma mentira. Claro que não são as nossas obras que nos salvam, mas uma vez tendo sido salvos, nós temos de produzir obras que atestem a nossa salvação, ou que apresentem a nossa salvação. Então, quem roubava, não tem que roubar mais. Tem que haver mudança de comportamento, tem que ter obra nova. O que mentia, não mente mais. Tem que ter mudança de hábito, tem que ter mudança de caráter. Porque em Jesus nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova natureza e não faz sentido nós estarmos em Jesus para uma nova natureza, alimentando comportamentos próprios de uma antiga natureza. Não é coerente isso. Os irmãos conseguem entender? Eu estou em Jesus, mas continuo mentindo, porque afinal de contas o que Jesus precisa é só da minha fé. Eu estou em Jesus, eu continuo defraudando, os meus negócios são todos enrolados, eu minto mesmo para as pessoas, porque eu preciso ganhar em cima delas. Afinal de contas, Jesus só precisa da minha fé, ele não quer nem saber dos meus negócios. Não, sim, eu estou num casamento, mas eu adultero mesmo, porque para Deus não é importante isso. Deus está preocupado com a minha fé, meu coração está nele. As minhas obras pouco importam. Isso é mentira de Satanás. Tem que haver mudança de comportamento, mudança de procedimento, mudança de mentalidade, porque as nossas obras precisam iluminar. Iluminar para quê? Para glorificar o Pai que está nos céus. Então é necessário que o nosso comportamento seja também transformado, mas é um segundo momento. O primeiro momento é o da fé em Jesus Cristo. Agora, a fé de qualidade em Jesus vai ter esse desdobramento. Qual o desdobramento? O de uma vida transformada, regenerada, de comportamento mudado. Imagine você dizer para todo mundo, eu sou servo de Deus, mas continua sendo ímpio no procedimento. Em que nós estamos contribuindo com o Evangelho? Em nada. Então esse Evangelho que está sendo pregado por aí também partiu para outro extremo. O primeiro Evangelho, não, vamos, por segurança, acoplar algumas práticas da lei para garantir que a gente vai ter mérito para ser salvo. Agora o outro extremo é, não vamos fazer nada. Vamos só crer em Jesus, o comportamento pouco importa, eu vou ficar do jeito que eu quiser, e Deus não se preocupa com isso, porque Deus está interessado na minha fé. Nós partimos para outro extremo. Nós precisamos, irmãos, estar em Jesus e viver para Jesus. E viver para Jesus significa viver para glorificá-lo no procedimento, glorificá-lo nas obras. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer, esse camarada ele tem uma forma diferente de falar. Eu não estou falando de português bonito, não. Estou falando de palavras saudáveis. De uma conversa que edifica. Vocês estão me entendendo? Essa pessoa tem um comportamento diferente. Outras pessoas reagiriam dessa forma, mas essa pessoa reage dessa outra forma. Ela é diferente. É diferente por quê? Porque agora é outra criatura, é nova natureza. Não é procedimento guiado pelo pecado, pelo mundo, pela velha natureza. O comportamento é transformado por Jesus Cristo. Vocês receberam a exposição da palavra do Evangelho. O Evangelho foi exposto diante de vocês, aos olhos de vocês. O sacrifício de Cristo é único e suficiente. Não precisa de prática de lei. Gera méritos para vocês, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, óbvio, como eu acabei de dizer, você precisa de obras que atestem sua salvação. Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, frutos que mostrem que você está arrependido. Importante fazer essa consideração, porque parece para muitos aí que é só a fé. A fé para a salvação, sim, é só a fé. Mas as obras precisam acompanhar para atestar a sua fé agora. Não para que você seja salvo, mas que você agora pertence a outro Senhor. Está entendendo, querido? Você pertence a outro Senhor, agora é Cristo. Não é pelas obras que você vai ser salvo, mas tendo sido salvo, as boas obras que atestam a salvação são necessárias. Paulo fala muito sobre o bom procedimento. Qual que é o bom procedimento? O procedimento das obras boas. Das obras que atestam a luz em que nós estamos agora vivendo. Então nós precisamos produzir essas obras boas. Não para sermos salvos,
mas por termos sido já salvos. Pergunta 3. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? O puro evangelho não só expôs o aspecto da suficiência da obra de Jesus na cruz, como também fez nascer a fé por meio da qual os Gálatas receberam o Espírito Santo. Então a fé, ela fez duas coisas. A fé fez com que eles se aproximassem de Jesus, enxergando a suficiência do sacrifício, da obra realizada na cruz, e ao mesmo tempo fez com que eles recebessem o Espírito Santo, que é o Paráclito, ou Paracleto. O Espírito Santo é aquele enviado da parte de Deus para consolidar a obra da salvação. E Paulo procura mostrar que não foi pelas obras da lei, ou pela prática da lei, que eles receberam o Espírito Santo, mas unicamente pela fé. Pergunta 4. Estais tão enlouquecidos assim? Versículo 3. O retrocesso deles, de começar pela fé e terminar nas obras, era loucura. Era um procedimento de loucura. Como é que você começa pelo Espírito de Deus, que você recebe da parte de Deus depois de ter crido, e agora vocês desembocam nesse lugar de prática de lei? Não faz sentido. Vocês estão declinando. Vocês estão recuando e não avançando. Será que vocês estão tão loucos assim? Quer dizer, a loucura de vocês atingiu uma medida tão alta? Porque para Paulo, regredir desse modo era loucura. Sair do Espírito e ir para a prática da lei era sintoma de uma loucura muito aguda. Pergunta 5. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Dá a entender que Paulo está mostrando que, depois de terem crido, recebido o Espírito Santo, passaram até mesmo por sofrimentos por causa dessa fé. E agora eles estão inutilizando todo esse sofrimento vivido por causa da fé, por causa da regressão, por causa do declínio, de ter saído da fé para a prática das obras, para a prática da lei. Quer dizer, vocês sofreram em vão? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Vocês já sofreram muito por causa da fé. Agora vocês estão regredindo, e regredir, declinar, é o mesmo que dizer, sofri à toa. Okay? Pergunta 6. Aquele que dá ou vos dá o Espírito e que realiza milagre entre vós, será que assim procede das obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Versículo 5. Quem é o doador do Espírito? Deus. Deus dá o Espírito a partir de que convicção? A partir da convicção de fé. Eu creio, Deus libera o seu Espírito. Deus liberou o seu Espírito a eles. Porque eles praticaram a lei? Porque eles cumpriram a lei? Não. Foi porque eles creram. Deus enviou a palavra a eles, o evangelho a eles, o evangelho foi pregado, e mediante uma resposta de fé, Deus liberou o seu Espírito. E entre eles fez grandes milagres. A lei não teve nenhuma participação no processo. É isso que Paulo está querendo mostrar. No que a lei colaborou? No que a lei contribuiu para que Deus decidisse liberar o Espírito? O seu Espírito sobre vocês que creram? Em nada. A lei não tem nada a ver com o que aconteceu. Deus liberou o seu Espírito não por causa da lei, ou da prática da lei, mas por causa da fé. E agora é interessante que Paulo ele vai começar a usar alguns outros argumentos, ou um outro argumento de forma mais elaborada, para fundamentar essa ideia da fé. A fé é que é o ponto de partida para tudo. É pela fé que somos salvos, é pela fé que Deus libera o seu Espírito para estar conosco, consolidando a obra da salvação. Então, tudo é por meio da fé. Nada é por obras, nada é por prática da lei. Então, na tentativa de fundamentar melhor o argumento, Paulo utiliza o exemplo do grande patriarca, venerado, respeitado entre os judeus, o patriarca Abraão, com quem os judeus tinham orgulho de ter um relacionamento genealógico. Volta e meia eles alegavam, nós somos filhos de Abraão. Eles se orgulhavam, batiam no peito.
Eu creio que em discussões pequenas na igreja com os gentios, eles diziam, você está falando o quê? Você nem filho de Abraão é? Eu sou filho do grande patriarca Abraão. Eles alegavam isso, batiam no peito. Só que Paulo mostra o quê? Que o próprio Abraão foi justificado pela fé. Agora Paulo pegou pesado. Como é que eles vão contraditar isso? Como é que eles vão contra-argumentar contra isso? Vocês estão falando do pai Abraão, vocês são filhos de Abraão, mas o que vocês não entendem é que o próprio Abraão foi justificado por meio da fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A justiça de Abraão veio da onde? Veio da fé. É como se Paulo estivesse dizendo, é isso que eu estou tentando incutir na cabeça de vocês. O nosso próprio patriarca recebeu a justiça devida da parte de Deus, não foi por outros meios, senão pela fé também. Por ter andado em fé, Abraão se tornou o quê daqueles que creem? Pai. Abraão se tornou pai daqueles que creem, versículo 7. Os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Agora Paulo pega muito pesado com os judeus. Ô Paulo, já não basta tentar incluir os judeus na salvação. Agora você quer dizer que eles também, como nós, são filhos de Abraão? Aí é demais, Paulo. É querer conferir privilégios demais para esse povo. Paulo está dizendo, vocês não entenderam quem é de fato filho de Abraão. Filho de Abraão diante de Deus, na verdade, é quem crê, como Abraão creu. Independente de ter um relacionamento físico, genealógico com Abraão ou não, é filho de Abraão aqueles que creem. Precisamente estes é que são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, na perspectiva de Paulo, não são os que vieram da sua descendência natural, mas aqueles que vieram da fé. Aqueles que, como ele, decidiram viver uma vida de fé. Caminhar em fé. Versículo 8, Paulo fez questão de elucidar que as Escrituras já previam o fato de que Abraão seria pai de muitas nações e que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Essa promessa alcançava não só os judeus, e era isso que eles não entendiam. Porque a interpretação deles dessa profecia era a de que os judeus apenas seriam benditos por virem da linhagem de Abraão. Mas a perspectiva de Deus, quando fez a promessa, era mais ampla do que isso. Abrangeria todos os gentios que crescem. Judeus e todos os gentios que crescem. Todos eles seriam justificados assim como foi Abraão e se tornariam filhos de Abraão. E por serem filhos de Abraão, seriam nação bendita, seriam um povo bendito. É necessário compreender que na aliança abraâmica, quando Deus faz essa aliança abraâmica, lá em Gênesis, Deus tinha em vista todas as nações. Deus tinha em vista todos os povos. Porque o projeto de salvação de Deus nunca abrangeu um povo só. Deus é quem? O Deus dos povos. Deus é o Deus das nações. Quem irá se apresentar diante de Deus lá no final? Povos de todas as tribos, línguas e nações. A visão de Deus era essa. A vontade de Deus era que, assim como Abraão foi justificado pela fé, todos os que crescem também fossem justificados pela fé em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as línguas. Todos os que creem não passam só a ser considerados filhos de Abraão, mas, como diz o texto aqui, eles passam a ter o direito de usufruir de todas as bênçãos que foram prometidas a Abraão. Você crê em Jesus? Você anda por fé? Você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão? Então você pode usufruir de todas as bênçãos que Deus preveu a Abraão. Em síntese, Paulo queria que os Gálatas entendessem que a bênção de Deus, o Deus de Abraão, estava e está sobre aqueles que creem, independente de que povo
de que a que povo eles pertencem. A bênção de Deus não está sobre os praticantes da lei, a bênção de Deus está sobre os que creem. Os judeus não só se orgulhavam, então, desse relacionamento com o patriarca Abraão, mas também de terem recebido a lei. E aí, no versículo 10, Paulo muda, continua no argumento. Agora ele vai para a questão da lei. Primeiro, o orgulho era de ser filho de Abraão. Aí Paulo diz, olha, vocês não entenderam. A palavra, a bênção de Deus liberada a Abraão, envolve os que creem, independente de serem judeus ou não. E agora eles estão dizendo, não, mas nós recebemos a lei. Aí Paulo continua o seu argumento agora voltado para esse foco. A partir do versículo 10 aí. Ele mostra aos judeus que a elevada exigência da lei, na verdade, não colocou os judeus num lugar de bênção, mas num lugar de maldição. Nós somos abençoados porque somos filhos de Abraão. Nós somos abençoados porque recebemos de Deus a lei. Paulo está dizendo, vocês não entenderam muito bem. Segunda parte, vocês também não entenderam muito bem. O fato de vocês não obedecerem perfeitamente à lei coloca vocês como malditos. Todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Por que vocês são malditos? Porque vocês não conseguem cumprir toda a lei. Vocês não estão entendendo. Vocês não são benditos. Vocês são malditos porque vocês não estão conseguindo cumprir toda a lei. Aqueles que insistiam no aperfeiçoamento por meio da prática da lei, desprezavam a fé e a suficiência no sacrifício de Cristo e por isso estavam agora em ampla maldição, não em bênção. Estariam talvez em bênção se fossem capazes de cumprir toda a lei, mas eles não eram. E quem transgredia um ponto da lei, transgredia quantos por cento da lei? 100%. Então, por transgredirem contra a lei, estavam num lugar de maldição. Então, eles estavam sob maldição por não cumprirem, ou por não terem a capacidade de cumprir toda a lei. Maldito todo aquele que persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Versículo 10, como nós lemos. A incapacidade do homem em cumprir toda a lei o impediu de ser justificado pelas obras da lei. É isso que Paulo está tentando mostrar. A incapacidade do homem em cumprir toda a lei impediu o homem de ser justificado pela prática da lei. E ainda assim fez esse homem digno de morte. Mas Deus fez o que em sua misericórdia? Deus proveu ao homem digno de morte, por não conseguir cumprir toda a lei, uma forma de ter a sua vida preservada. E como é? E qual é? Por meio da fé, o justo viverá pela fé. Não pelas obras, não pela prática da lei. O justo viverá pela fé. Essa é a provisão de Deus, para que vocês não sejam condenados eternamente à morte. O justo viverá diante de Deus. Os irmãos sabem que vida eterna é vida com Deus eternamente. Morte eterna é morte no sentido de distanciamento eterno de Deus. As pessoas permanecem vivas, mas distantes de Deus eternamente. Isso é morte. O justo vive diante de Deus, ou viverá eternamente diante de Deus, é por causa da sua fé. Do contrário, ele estará em morte. A lei ou o esforço de tentar praticá-la na completude não se fundamenta na fé. Esse movimento, né, de tentar cumprir a lei não se apoia na fé, mas nas obras. Versículo 12, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. A ideia de tentar cumprir toda a lei se fundamenta não na fé, mas nas obras. Vamos avançar aqui. Cristo foi a provisão de Deus para fazer o quê? Nos redimir da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Se você não cumprir toda a lei, você é maldito e você vai morrer. Você é digno de condenação. Essa era a maldição da lei. Você está perdido. Mas Cristo, quando veio, ele foi ou representou a provisão de Deus para nos resgatar da maldição da lei. Cristo veio e se tornou maldição em nosso lugar.
ele se tornou maldição em nosso lugar. Cristo cumpriu toda a lei? Cumpriu. Quando Cristo cumpre toda a lei, é como se ele estivesse dizendo, agora fechou. O testamento está fechado, está lacrado. Vamos abrir um outro testamento agora. Ok? O que tinha que ser feito, eu fiz. Vamos fazer um novo pacto, uma nova aliança. Essa aliança agora não é mais como a antiga, não é baseada na prática da lei, mas na fé. O propósito da morte de Cristo, que se tornou maldição em nosso lugar, foi viabilizar para que a bênção de Abraão alcançasse também os gentios, para que também eles, por meio da mesma fé, pudessem receber também o Espírito Santo. Versículo 14, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Nós temos de agradecer a Deus porque lá, quando Deus fez a promessa a Abraão, nós já estávamos inclusos no plano. Deus já nos via aqui em 2022, assentados aqui nessa congregação, glorificando e respeitando o nome de Jesus e crendo no nome de Jesus. Isso já estava patente diante dos olhos de Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. Quando ele faz a promessa a Abraão, ele já tinha você em mente, já tinha eu em mente. Já nos tinha em mente. Então ele fez tudo para criar um caminho para que todos de todos os povos pudessem se achegar a ele. Por meio da fé. Por meio da fé. Então continue crendo. Continue crendo. Você é perfeito, eu sou perfeito. Nós somos perfeitos? Não. Nós precisamos continuar crendo, apesar dos nossos deméritos. Em contrapartida, pedimos ao Espírito Santo, que é este enviado a partir do momento que cremos, pedir a Ele ajuda para que nós possamos progredir em santificação, em obras boas, em obras regeneradas, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Nós precisamos continuar evoluindo, irmãos, no caminho. Tá? Isso é muito importante. Tem crente que nunca evolui no caminho. Você conversa com ele hoje, ele está com uma dificuldade espiritual de seguir em Jesus. Daqui a 50 anos, você procura ele de novo, ele continua com a mesma dificuldade de seguir com Jesus. Houve evolução? As dificuldades têm que mudar, irmãos. As batalhas têm que mudar. Tá? Você está lutando contra alguma coisa que te impede de seguir Jesus da forma correta, tem que vencer essas coisas para haver evolução. Vai subindo novos degraus. Você tem a graça de Deus. A graça de Deus é uma provisão que nos ajuda a ter forças contra o pecado também. Então, vai evoluindo, vai crescendo na graça, vai melhorando, vai se tornando um homem melhor, uma mulher melhor, um servo melhor. A gente não pode se acomodar nesse lugar do mesmo. Eu sou o mesmo que eu era em termos de procedimento, de pensamento, de consciência. Não pode ser dessa forma, tem que haver evolução, crescimento. Nós temos de dizer, olha, eu era muito pior do que eu sou hoje. Graças a Deus, sou melhor do que ontem, pior do que amanhã, porque eu estou só subindo, só subindo, só subindo. A estagnação não provém de Deus. Você crê, então vai subindo, vai subindo. Vai se aproximando, vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. É assim que Deus é glorificado. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Queridos, na quarta-feira que vem nós